Fala, camisa rubro-negra, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui. A gente vai falar sobre o projeto e a necessidade de um técnico dentro de um projeto. O Atlético ele segue muito uma linha de que o técnico ele é apenas uma engrenagem dentro da máquina toda que tem o Atlético. Dentro do Atlético tem uma estrutura, tem uma máquina, e essa máquina, se você tira essa determinada engrenagem, ela continua funcionando mesmo sem esse treinador. A verdade é que o Atlético está completamente deslocado do mercado nesse sentido. A gente pode vir aqui e falar, o Atlético tem uma gestão financeira excelente, o Atlético tem uma gestão técnica, no geral, muito boa, o Atlético tem estrutura suficiente para angariar os principais funcionários que tem hoje no mercado, tem estrutura para fazer a captação de talentos, tem estrutura para buscar jogadores em destaque no futebol sul-americano, tem potencial para fazer vendas diretas para clubes europeus, sem precisar de intermediários, mas tem um ponto no Atlético ainda que barra o amadorismo, que é a questão do técnico. O Atlético acredita que o clube pode formar profissionais, tanto é que vai fazer a Furacão Academy e tudo mais. Acredita que o clube tem potencial de criar novos profissionais para o mercado, inclusive para o mercado de treinadores, mas a verdade é que um clube não pode colocar como seu projeto principal uma projeção de técnico. O clube ele precisa buscar um profissional já capacitado para comandar a equipe principal. Eu não sou contra a formação de novos profissionais, eu acho inclusive necessário. Clubes como Manchester City, Liverpool, entre outros grandes clubes do futebol internacional, sempre vão buscar a formação de novos profissionais no mercado para inserir no mercado. Só que qual que é o pulo do gato? A equipe principal sempre vai ter os melhores. Sempre vai ser os profissionais mais gabaritados do mercado. Você não vai ver o projeto do Manchester City, que hoje tem... O Manchester City tem um projeto semelhante com o do Atlético, que é uma academia que forma novos profissionais para o clube. Mas você não vai ver o Manchester City com um técnico sendo lançado de primeira no mercado. Você não vai ver qual que é o técnico do Manchester City hoje. Guardiola, o melhor técnico do mundo. Qual o Ancelotti, técnico do Real Madrid? O Fernando Diniz, quando a gente lançou aqui, ele era uma prospectiva de técnico, ainda assim já tinha um trabalho com o Audax, tinha sido contratado pelo Guarani e tudo mais, mas ainda não estava pronto para aquele mercado do Atlético, que é o mercado de Série A. O Diniz ele foi se preparando ao longo do tempo e hoje ele é um treinador que é mais maduro, que amadureceu suas ideias e agora tem informação para isso, para assumir uma equipe principal, tanto é que assumiu interinamente a seleção brasileira. Só que o Atlético não pode pensar que vai sair todo dia um novo Thiago Nunes. E vale lembrar que o Thiago Nunes passou por um teste, passou pelo Sub-23, passou por diversos outros clubes bem menores, para aí sim chegar numa base de um time grande, que era o Grêmio, para aí sim chegar no Atlético, na base do Atlético, e assim assumir a equipe Sub-23, e só posteriormente assumir a equipe principal após a demissão do Fernando Diniz. O Atlético tem que entender que sim, é legal você formar novos jogadores, é legal você formar novos técnicos e tudo mais. Mas antes, você precisa preparar esses técnicos em mercados menores, para que quando eles amadureçam suas ideias, eles possam chegar num clube de primeiro escalão e ter destaque. Não basta apenas você colocar um cara numa sala de aula, fazer esse cara aprender, fazer estágios supervisionados em outros clubes, seja no Atlético, seja em outros clubes. Ele não vai ter a vivência prática, ele não vai ter a vivência do vestiário, ele não vai saber como tratar um jogador estrela, como gerir um elenco, como manter ou tirar aquele jogador que está em má fase. Tudo isso precisa de vivência. E o que o Atlético não percebe é isso. Os nossos últimos técnicos, Alberto Valentim, é um técnico que não deu certo em lugar nenhum, não tinha competência para assumir o Atlético, tem ideias pobres. Wesley Carvalho, primeiro trabalho como profissional. Turra, primeiro trabalho como profissional. Ah, passou no Cianorte. Pô, ele passou no Cianorte, gente. É nada, é nada. É uma equipe, depois ele foi auxiliar. E ser auxiliar não é a mesma coisa que ser o técnico. O auxiliar auxilia no treino, o auxiliar identifica alguma coisa ou outra, mas quem vai conversar com o jogador no fim do dia é o técnico. Quem vai conversar com a diretoria no fim do dia é o técnico. Quem vai conversar com o diretor esportivo vai ser o técnico, não vai ser o auxiliar. Então, o Atlético precisa entender que o cargo de técnico é extremamente crucial para projetos vencedores. Não existe projeto vencedor sem um técnico de qualidade.
Vamos ver aqui, Jorge Jesus no Flamengo em 2019, Abel Ferreira no Palmeiras, Carlo Ancelotti no Real Madrid ganhando a Champions, Guardiola ganhando a Champions, Klopp ganhando a Champions, Mourinho ganha a Champions, e assim por diante. Todos os treinadores com bagagem. Você não vai ver um treinador sem bagagem assumindo um projeto principal. O Ed Howe, lá do Newcastle, ele veio de times menores até chegar no Newcastle, passou por segunda divisão da Premier League, que é a Premiership, passou na primeira divisão por clubes menores, e aí chegou assim no projeto do Newcastle, um projeto novo do Newcastle, com um técnico que já demonstrou ter potencial para gerir elenco. E hoje o Newcastle está classificado para a Champions League. E é isso que a gente fala, você precisa de vivência no futebol. O técnico precisa de vivência no futebol. E mais que vivência no futebol, também precisa de ter qualidade para assumir aquele posto. Ele precisa ter boas ideias. Você contrata um técnico pelo que ele já viveu dentro do futebol e pelas ideias que ele apresenta. É um combo. Não pode se desvencilhar um do outro. Ou você contrata esse combo, ou você vai ter um projeto fracassado. Não adianta você contratar um técnico. O Wesley tem boas ideias. Isso eu concordo com quem fala. O Wesley tem boas ideias. Mas qual a bagagem do Wesley? Nenhuma. Valentim tem um bom período de carreira já, tem uma carreira de uns 5, 6 anos já. Mas qual que é as ideias do Valentim? Não tinha. Fernando Diniz, vamos ver lá, quando o Atlético contratou ele. Boas ideias, excelentes ideias. Agora, experiência. Pouquíssima. Pouca experiência no mercado. E deu no que deu. Hoje o Diniz já é um técnico mais maduro. É um técnico que tem boas ideias e experiência no mercado. Hoje ele sabe montar times que não vão sofrer como sofreram aqui no Atlético, como ele sofreu no São Paulo, como ele sofreu na primeira passagem pelo Fluminense, como ele sofreu no Santos, no Vasco. Então, é isso. É questão de amadurecimento. E o Atlético precisa entender qual é a linha de jogo que quer jogar. Quer jogar um futebol mais propositivo? Quer jogar um futebol mais defensivo? Porque a partir do momento que a gente fica fazendo rupturas, ora Calibre, daí vem Felipão, daí antes era o Antônio Oliveira, daí teve Dorival, daí teve Thiago Nunes, aí teve não sei quem, agora o Wesley Carvalho. Qual é a lógica de trabalho que a gente está tendo? Monta uma retranca absurda, que é o Felipão. O Turra segue mais ou menos essa ideia, solta mais o time, mas ainda assim manteve muito do escolarismo. O Caliri é um cara que tem uma defesa forte, não é uma retranca igual a do Felipão, e que utiliza muitos pontos como auxiliares na marcação. Daí a gente teve o Antônio Oliveira, que é um jogo mais posicional. Daí a gente teve o Valentim, que era um nada. Daí a gente tem o Dorival, que era um jogo mais posicional. Teve o Thiago Nunes, que era um jogo mais propositivo. Então, qual é a do Atlético? Tem que definir qual é o estilo do jogo do clube. Porque não adianta nada você contratar um técnico de grande escalão e esse técnico não ter nada a ver com as características do seu clube. É um rompimento de trabalho absurdo. Precisa ter definição de qual é o estilo de jogo, precisa entender que o técnico é necessário em grandes projetos, não existe projeto grande que conquiste coisas grandes com técnico amador. Não existe você pagar 50 mil reais para um técnico. Mas o Wesley Carvalho é interino. O Turra não ganhava nem 100 mil também, e não era técnico interino. O nosso salário era o pior da Série A entre todos os técnicos, e não vem dizer que o Atlético não tem potencial para pagar mais. O Atlético, se aumenta 4 milhões a folha salarial, não vai ter problemas financeiros. Não vai. Por um simples motivo. Nós temos superávit há mais de 10 anos. O clube está bem financeiramente. Você aumentar a folha em 2, 3, 4 milhões, não vai ter impacto nas contas e nas finanças do clube. Então, sim, está na hora, sim, de abrir a mão e contratar um técnico decente. Está na hora de rever esse teto salarial burro do Atlético. Porque tem jogadores que chegam aqui e não fazem porcaria nenhuma, como foi o caso do Richard, como foi o caso recentemente do Carlos Eduardo, que ganhavam os maiores salários do elenco e não correspondiam dentro de campo, enquanto os jogadores que a gente via aqui como ídolo, Nicão, Thiago Heleno, ganhavam um salário baixíssimo em comparação à média nacional. Então, sim, o Atlético precisa rever o teto salarial, precisa rever a questão do técnico, precisa entender que o técnico ganha jogo e ganha título. Técnico ganha título.
E todo time bom começa com um bom técnico. Não existe um time que vai ganhar sem conseguir desenvolver uma base de trabalho linear. O Atlético precisa entender isso urgentemente. E não adianta vir com aquele papo, mas o Atlético sempre foi assim, o Atlético é assim. Olha, nós não estamos dentro de uma empresa, o Atlético pode ser gerido como uma empresa, mas o Atlético é um clube de futebol, precisa sim de pressão externa da torcida, precisa sim de pressão interna. Então, sim, temos que cobrar técnico do Atlético. Em todos os jogos, nós temos que ir na arena e gritar, sei lá, fora o Wesley Carvalho, fora estagiário, contrata um técnico, sei lá, alguma coisa. Eu não vou aqui sugerir nome de técnico, por causa que cada um vai ter um pensamento, mas o Atlético precisa entender internamente que precisa de um técnico com determinado estilo, nós vamos buscar técnico só com esse determinado estilo, e nós vamos buscar um técnico que tenha experiência, que tenha bagagem, que tenha identificação com o clube, ou que tenha identificação com projetos. Por exemplo, Vojvoda, não estou falando para contratar o Vojvoda, porque eu acho que é bem difícil o Atlético conseguir tirar ele de Fortaleza, mas vamos supor, o Vojvoda é um técnico de projeto. Então, sim, seria interessante você contratar um técnico de projeto, um técnico que tenha identificação com o clube, Thiago Nunes. E são estilos que se assemelham, claro, que tem essas diferenças, mas são estilos que propõem jogo. São estilos que vão criar uma cultura de futebol dentro do clube. Tem o Gago, tem outros técnicos aí que a gente fala aqui, mas é fora do orçamento financeiro do Atlético. O Atlético tem potencial para pagar isso. É uma questão de política interna que tem que ser pressionada para ser mudada. No final, nós somos um clube de futebol, então tem que ir pressionar. Tem que pressionar nas redes sociais, se necessário, fazer um protestozinho ali, sem violência, sem intimar jogador, sem intimar ninguém ali no CT, mas aparecer lá, mostrar uma certa indignação. Porque se a gente continuar apostando em técnicos, a gente não vai ganhar mais nada a partir de agora, principalmente com a reestruturação do futebol brasileiro. Hoje nós já temos Flamengo e Palmeiras, que são times muito fortes. A gente está vindo com agora Botafogo, com um time bem organizado e uma gestão boa. Fluminense está vindo se organizando, fez um malabarismo econômico nessa temporada, mas está se estabilizando financeiramente e está chegando. O São Paulo parece que vem se reestruturando internamente, vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Então o Atlético não pode mais ficar nessa questão de aposta, porque senão o carro vai passar por cima. É isso, gente. Falou. Até mais.